Provérbios, capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos, e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a viver de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer: venha, vamos matar alguém. Vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Venha com a gente, que nós repartiremos o que roubarmos. Filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Não adianta amar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto: acaba sendo morto. Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto, assim: gente louca! Até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei. E quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Provérbios, capítulo 2. Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Escute os sábios
e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto e saberá o que deve fazer. Você se tornará sábio e a sua sabedoria lhe dará prazer. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão e o livrarão de fazer o mal. Assim, você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras. Pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado. Pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado. Pessoas desonestas em quem não se pode confiar. Então você será capaz de evitar a mulher imoral que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras. A mulher que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel ao seu marido. Se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. Um homem que visita essa mulher não consegue voltar para a estrada da vida. Portanto, sigam o exemplo dos bons e vivam uma vida correta. Os homens direitos, de caráter, viverão nesta nossa terra. Mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arrancam plantas do chão. Tá vendo aí a importância da gente estar lendo provérbios? É muita sabedoria, né? E aqui deixa eu falar um pouquinho aqui sobre esse contexto histórico de provérbios. Ele trata de uma série de ensinamentos trazido pelo rei Salomão, o qual levanta questões morais e valores, né? Além do sentido da vida humana e da conduta assertiva. E Salomão, ele escreveu este livro quando Israel atingiu o seu auge econômico, isto é, na fase em que a nação vivia em paz em relação às guerras, e adorava o Criador no templo e era liberada por um rei extremamente sábio. Então, a essência de Provérbios, por sua vez, apresenta uma visão simplista da vida, com poucas partes de confusão. Ou seja, enquanto uma vida de acordo com os princípios será recompensada, a que viola algum deles terá um fim desastroso. Então, dessa forma, Salomão apresenta o livro, né? O propósito desse livro. Nesse capítulo inicial, aprofunda sua motivação para escrevê-lo, né? Enfatizando o clamor da própria sabedoria. Então, aqui no versículo 1 falou que provérbio é uma alusão ou uma parábola concisa. Ela é rica em verdade e significado. E rei de Israel aqui se refere a Salomão, que foi o último rei de Israel, ungido, né? E a sabedoria, no 2, fala da sabedoria. Para conhecer sabedoria e instrução, para entender as palavras de entendimento. E sabedoria é possuir domínio de um ramo do conhecimento. Então, ela inclui disciplina, conhecimento, prudências e outras virtudes. E instrução tem a ver com as advertências a respeito das consequências de um comportamento incorreto. Então, ou com correção amorosa daqueles que deixaram de atender essas advertências. Ela pode envolver a punição física. Sabedoria também consiste na habilidade de aplicar o conhecimento para superar algum problema da vida. E a sabedoria bíblica é um dom de Deus. Então, a gente tem que buscar essa sabedoria, né? Com todas as nossas forças. Aqui mesmo fala que a sabedoria é como se fosse um tesouro escondido, né? A gente tem que buscar essa sabedoria. Então, aqui a instrução da sabedoria é literalmente a disciplina da prudência.
Então, a prudência é uma habilidade, uma inteligência, uma aptidão para o discernimento, é a observação, é sabedoria prática que conduz ao sucesso. Então, a gente vê aí muitas palavras como sensato, sensatez, sábio, aquele que lida sabiamente com o assunto, ele ensina, ele prospera, ele é prudente, ele recebe o conhecimento, ele considera. Então, essa inteligência ela é orientada moralmente pela justiça, em harmonia com a norma de Deus. E o juízo, a restauração daquilo que é justo, e equidade, aquilo que é reto, aquilo que é justo, aquilo que é bom. Então, aqui também no Provérbios fala de sutileza, né? Fala de entendimento. Entender um provérbio, ó, no 6, para entender um provérbio e sua interpretação, as palavras dos sábios e seus enigmas. Então, as palavras de sua interpretação são sinônimos. As palavras dos sábios podem se referir a ditos que possuem mais de 2 linhas de comprimento. Então, um enigma é um provérbio, ardiloso ou difícil de entender. E aqui está o princípio que vem primeiro, né? Temer a Deus é um princípio. Então, o princípio é aquilo que vem primeiro, é o pré-requisito, é também o preceito mais importante, o supremo. Então, aqui a gente vê que o temor a Deus, né? O temor do Criador é o princípio do conhecimento. Mas os loucos desprezam essa sabedoria e a instrução. Então, a gente tem que ouvir a instrução, né? Sobre a instrução, tem aqui também sobre a lei, que a lei implica uma pessoa em posição de autoridade, dando orientações morais. E a gente vê aqui no 9, símbolos de honra, e fala não peques no 10, né? Filho meu, filho meu, se pecadores te seduzires, não consistas. Então, essa palavra aí quer dizer não peques, né? Tem sobre a emboscada do inimigo, o resultado do pecado e sorte também. Lança a tua sorte entre nós, no 14. Tenhamos todos uma só bolsa. Então, a sorte aqui de uma pessoa pode significar o seu destino. Então, pode haver aqui também um trocadilho, né? Escolha o nosso caminho como seu destino e junte-se a nós, tirando a sorte para dividir o saque, né? Então, nos afastar do mal, desviar da iniquidade, cuidado com a ganância, peça sabedoria a Deus, que é Ele, né? O único que nos dá sabedoria, Deus. E aqui o 22 fala, por quanto tempo, ó simples, amarei a simplicidade, e os escarnecedores se deleitarão no seu escárnio, os tolos odiarão o conhecimento. Então, os tolos, eles odeiam o conhecimento, né? E os sábios, eles correm atrás do conhecimento como se fosse um tesouro, né? Aqui, então, ele está falando aqui que no 28 e 30. Então, eles me chamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não escolheram o temor do Criador. Eles não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Então, a palavra aqui, buscarão, sugere uma intensa busca sob pressão. Deus, pacientemente, ele permite que as pessoas o achem, mas ele não responde aos que buscam insinceramente, né? Sem o coração sincero. E, eventualmente, isso ocorre tarde demais. Então, o Provérbios também fala da lei da semeadura, né? Que, portanto, comerão do fruto do seu próprio caminho e se encherão dos seus próprios artifícios. Sobre encher-se-ão, encherão dos seus próprios artifícios. Aqui está falando para ver o 20, né? Provérbio 18, 20, comparar. Mas aqui a gente vê também que a prosperidade dos tolos, né? Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos tolos o destruirá. Então, essa palavra desvio no compromisso com Deus, né? Desviar-se. São as pessoas que elas não têm constância, né? Elas se desviam fácil, né? Então, assim, às vezes vem a tribulação, vem as perseguições, e elas se desviam fácil, elas não ficam firmes, né? Então, isso aqui também pode ser traduzido como uma infidelidade.
prosperidade dos tolos é uma impressão enganosa de proteção, na qual algumas pessoas confiam. Só que no 33 está falando para a gente ouvir a voz da sabedoria. Mas quem me ouvir, né, habitará em segurança e estará em paz em relação ao medo do mal. Então, essa palavra segurança, em geral, envolve uma falsa segurança, se o objeto da confiança não é Deus. Então, a Senhora Sabedoria, ela promete verdadeira segurança, porque há uma estreita ligação entre a sabedoria de Deus. Concluindo aqui, esse Provérbios 1, ele incentiva a considerarmos como tem sido o nosso proceder atual. Não é à toa, a sabedoria clama para que as pessoas a ouçam, porque é bem comum levarmos uma vida sem pensar tanto nas consequências dos nossos atos, desde os pequenos até os grandes, né? Então, a gente vê aqui que não podemos nos contentar com um entendimento obscuro em várias frentes da nossa vida. A clareza, ela é necessária para sermos mais assertivos em nossas condutas e não tropeçarmos em obstáculos, que por muitas vezes são até fáceis de serem evitados, mas que por causa da nossa falta de sensatez se torna um grande problema. Então, que a gente possa se dedicar, né, a se tornar sábio, discernir bem cada fase da nossa jornada, e é provável você se manter firme na direção do Criador e agir de forma certa e correta. Amém. Você ora aí, Mayara? Oro. A gente sempre, vamos ler um Provérbios, né, no final. Mesmo que Legal. não faça essa reflexão toda aí, só lendo aí já é bom. Vamos sim, Provérbios é maravilhoso. E todo mês que tem 31, eu fico querendo ler Provérbios. E aí, mas assim, eu queria fazer tipo live, né? Porque é muito bom, né, a gente ensinar também. Você podia fazer, hein? Seria legal. Mas pior que pela manhã assim é meio complicado, hein? Eu mesmo. A gente tem que acordar muito cedo para estar preparado. E eu estou querendo caminhar também, fazer hoje mesmo que eu comecei a dar a minha primeira caminhada. Aí você já chega, eu tô aqui besta. Com roupa de malhar, vou tomar banho, tem que ser corrido. Mas vamos lá, vamos fazer aqui, vamos alcançar a nossa sabedoria aqui, depois a gente passa para os outros. Então, vamos lá. Então, vou fazer aqui a oração para a gente encerrar. Então, já deu 7, né? 7 horas. Já.